Olá, boa noite. Mulher atira em sargento da PM e morre após confronto com a polícia em Igarapé Grande. ANEEL mantém bandeira vermelha em patamar 2 nas contas de luz do mês de julho. Governo entrega obras de pavimentação asfáltica no campus da Universidade Estadual do Maranhão. Infraestrutura para a universidade poder se desenvolver, melhoria de condições de trabalho para os professores, funcionários. E ainda, Sampaio Corrêa vence o Bahia e fica um empate do título da Copa do Nordeste 2018. A Delegacia Especializada da Mulher e o Batalhão da Polícia Ambiental realizaram hoje uma vistoria na área do Itapiracó. A ação pretende reduzir os casos de estupro no local que são recorrentes. A reserva do Itapiracó é uma área de 322 hectares. A maior parte dela é mata fechada. Um cenário que pode se tornar perigoso nos horários em que há pouco ou nenhum movimento de frequentadores. Crimes como estupro já foram registrados na região. Em abril deste ano, a polícia prendeu dentro da reserva Edivan Amorim Ferreira, suspeito de cometer estupros na área. Ele foi reconhecido por pelo menos 5 vítimas que teriam sido abordadas ou violentadas pelo suspeito. Para reduzir os casos de estupro no local, a Delegacia Especial da Mulher, em conjunto com o Batalhão da Polícia Ambiental, realizaram nesta quinta-feira uma ação conjunta para levantamento de informações sobre a área. Aumentar o diálogo que existe entre essas duas instituições, de forma que a gente consiga combater esses crimes de estupro e prender qualquer um que esteja atuando aqui nessa área com mais eficiência, com mais rapidez, garantindo mais segurança para a mulher. Os policiais entraram na mata e vistoriaram as principais trilhas utilizadas pelos criminosos. Este é um dos pontos onde foram registrados 2 casos de estupros aqui na reserva do Itapiracó. Geralmente, o estuprador fica escondido aqui, no meio do mato, observando o movimento da pista, até identificar a vítima. Quando isso acontece, ele a arrasta pela trilha até o meio do mato, onde pratica violência. O Batalhão da Polícia Ambiental recomenda que os frequentadores da reserva evitem caminhar nos horários em que não há movimento, assim como não realizar trilhas por dentro da reserva quando estiver desacompanhada. Faz essas trilhas para cortar caminho, para chegar em locais mais rápidos. E isso nos preocupa porque há muita facilidade nesse aspecto, não só para certos tipos de crimes mais graves, mas furto, roubo, que infelizmente acontece com a amplitude que o parque ganhou, com a quantidade de pessoas que aqui vêm, e isso atrai também aquelas pessoas que querem cometer ilícitos. E um sargento da PM foi ferido a tiros com a própria arma, após ocorrência de uma briga familiar na cidade de Igarapé Grande, a 360 quilômetros da capital. A autora dos disparos morreu durante a operação policial. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a polícia invade a casa. O fato aconteceu por volta das 21 horas, quando a polícia foi chamada para atender uma ocorrência de briga entre uma mulher e um idoso. A polícia militar foi até a residência, chegando lá, constatou a veracidade dos fatos, um alto grau de violência da senhora lá, da mulher. Então a polícia militar tentou lá o diálogo com ela. Não obteve êxito, foi dado voz de prisão, e na hora da voz de prisão, para fazer a condução, houve resistência à prisão. Então foi no momento que ela, na tentativa de conduzi-la, a mesma tomou a arma do policial que estava no coldre. O policial não estava apontando a arma, ele estava no coldre. Na ânsia lá de tentar conduzi-la, ela puxou a arma, e essa arma foi efetuada naquele primeiro momento 3 disparos. O sargento Carlos foi submetido a procedimento cirúrgico na cidade de Peritoró. O estado de saúde dele é grave, porém estável. Em Imperatriz, quase 50 veículos desmanchados foram encontrados somente neste mês na região. De acordo com a polícia, os criminosos comercializavam as peças separadas para não levantar suspeitas.
No total, foram identificados 48 veículos desmanchados encontrados pela polícia só esse mês. No mês anterior, foram encontrados 2 desmanches. No último ocorrido, foram identificados 3 suspeitos. Foram conduzidos o senhor Sebastião, Zenon, e foi conduzida também a senhora Raimunda Nonata, que é a esposa do Zenon, sobrinha do Sebastião e esposa do João Vitor, que é o proprietário da loja de peças João Vitor, localizada no Jardim São Luís. De acordo com a Delegacia Regional de Roubos e Furtos, boa parte dos veículos desmanchados em Imperatriz foram roubados em outras cidades e até outros estados. E para não levantar suspeitas, as peças são retiradas e comercializadas de forma individual. Os veículos encontrados nos desmanches pela Polícia Militar no mês passado e na manhã de ontem na Vila Jardim e Parque Alvorada 2 são peças e carcaças de carro de passeio e principalmente caminhonetes. Ontem, a polícia encontrou o desmanche após receber uma denúncia feita pela empresa de rastreamento de uma caminhonete tomada de assalto pela quadrilha, no município de Marabá, no estado do Pará. A equipe do GSA, da Inteligência 14º Batalhão, se dirigiu até o local denunciado e verificou que realmente tratava de um desmanche de veículos, né? Diante disso, nós conseguimos deter 3 pessoas que estão diretamente ligadas a essa situação. Vamos conduzir as pessoas para a delegacia para ser identificadas e arroladas lá, através de depoimentos, e o material apreendido será entregue à Delegacia de Polícia Civil para ser identificado a qual veículo pertence cada material desse. E a seguir, inscrições abertas para trabalhar como mesário nas eleições deste ano. O crescimento no número de casos de pessoas com diabetes tem preocupado o Ministério da Saúde. A mortalidade pela doença chega a 12%. O uso inadequado de medicamentos, má alimentação podem ser as causas. Muita gente desconhece, mas 2 causas que levam à diabetes são a poluição e o consumo de corantes. O ar como uma das causas de diabetes, né? Tem certas substâncias que lesam o pâncreas, como também certos corantes alimentares, corantes que vão nas pílulas de medicamentos e certos produtos industrializados. A discussão aconteceu recentemente, no final do mês de junho, na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, durante um congresso que reuniu cerca de 7.000 médicos. Durante o encontro, foram repassados dados preocupantes relacionados à doença. Segundo o Ministério da Saúde, aumentou em 54% o número de casos de diabetes entre os homens. E a mortalidade pela doença cresceu 12%. Aí já entra homens e mulheres, isso entre os anos de 2014 e 2016. O médico destaca que isso deve principalmente ao uso inadequado dos medicamentos, entre eles a insulina. Nós médicos temos receio de iniciar a insulina e os pacientes também, e eles veem isso como, às vezes, como uma punição. Há aproximadamente 12 anos, seu Reginaldo descobriu que adquiriu a diabetes. Desde então, toma remédio para controlar o nível de açúcar no sangue. Mas não basta, mudou o hábito de vida, alia a prática de atividades físicas com uma boa alimentação. No sentido de a gente cortar muito, né, muito mesmo os carboidratos, né, que são ele que é o vilão, né. A gente ampliou essas atividades, né, que a gente tem aqui atividade caseira, de pó da planta, de gadanhar, de limpeza. Então isso tudo faz com que a gente queime, né, a gente gaste aqueles carboidratos adquiridos no longo do dia, né, com alimentação, sabe? Então a gente busca isso aí também, sabe? Combinação que faz uma diferença positiva na vida de todos. A saúde agradece. Exercício físico e uma dieta pouco rica em gordura e em carboidrato. E já estão abertas as inscrições para quem deseja trabalhar como mesário nas eleições deste ano. Para poder participar, o candidato precisa ter 18 anos ou mais e estar em situação regular perante a Justiça Eleitoral. Em todo o país, para que o processo eleitoral aconteça, mais de 2 milhões de mesários são necessários. Em 2016, foram convocadas mais de 8.000 pessoas para a função no Maranhão. 3.140 atuaram só na capital.
quem trabalha nos dias das eleições nas mesas receptoras de votos garante uma série de benefícios, como a dispensa do trabalho pelo dobro dos dias de convocação. A atividade serve também como critério de desempate em concursos públicos. Para o servidor público, é critério de desempate em caso de promoções e ainda concede a universitários até 54 horas extracurriculares. Uma outra vantagem para quem for mesário nas eleições desse ano aqui no Maranhão é que terá direito também à isenção da taxa de concursos públicos estaduais. Uma novidade que tem feito muita gente buscar a justiça eleitoral. Independente do mesário ser voluntário ou não, já é definido em lei os benefícios que essa pessoa, por estar à disposição da justiça eleitoral no dia da eleição ou em atos preparatórios, tem direito. A grande novidade para as eleições de 2018 foi a lei que foi aprovada no ano passado, sancionada, que deu a isenção da taxa de concurso público estadual para aquele que for mesário. Isso incentivou bastante o número de mesários e a procura por voluntariado está sendo bastante grande, o que para nós é uma satisfação muito grande. É por conta de todos esses benefícios que o Arthur resolveu encarar o desafio. O universitário vai trabalhar como mesário nessas eleições. Eu sou universitário, então os estudantes universitários têm que correr atrás dessas horas. E já que a gente passa um dia inteiro na votação, trabalhando, a gente pode reverter essas horas como horas extracurriculares para aproveitar nos nossos cursos. Até 60 dias antes das eleições, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão precisa ter convocado e nomeado os eleitores que atuarão como mesários. Quem ficou interessado, é possível se candidatar voluntariamente para a função. Quem tem 18 anos ou mais e está em situação regular perante a Justiça Eleitoral já pode se inscrever. Aquele que tiver interesse em ser mesário, ele pode se inscrever diretamente no site do TRE Maranhão, lá na página do mesário voluntário. Pode ligar para o 0800 do TRE Maranhão, 0800 098 5000, ou então procurar o seu cartório eleitoral diretamente e já se inscrever lá direto com a zona eleitoral. Sempre edifico a figura do mesário. Sem mesário não tem eleição. O mesário tem uma figura importantíssima, ele é a figura da justiça eleitoral no dia da eleição, nas sessões eleitorais. Foram entregues hoje pela manhã as obras de pavimentação asfáltica do campus Paulo VI, na Universidade Estadual do Maranhão, em São Luís. 6 quilômetros de vias foram requalificados para melhorar a mobilidade urbana dentro da cidade universitária. O campus ganhou obras de drenagem e na malha viária, como a construção de uma rotatória na entrada, novas sinalizações, uma pista de ciclovia e calçamento. Um investimento na ordem de 3,5 milhões de reais. Infraestrutura para a universidade poder se desenvolver, melhoria de condições de trabalho para os professores, funcionários, condições de aprendizagem dos estudantes, faz parte do conjunto de investimentos aqui na universidade, com novos campi, novos prédios. Então, desde o começo do governo, nós temos cumprido o nosso compromisso de valorizar a educação em todos os níveis, claro, inclusive a educação superior. Além da entrega das obras de pavimentação asfáltica, outros 26 milhões de reais estão sendo investidos em infraestrutura pelo governo do estado, junto à comunidade da UEMA em São Luís. Serão entregues um pórtico na entrada do campus e outros 3 novos prédios, que vão abrigar os cursos de Física, Matemática e Engenharia da Computação, além de um anexo ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas. É um momento simbólico que mostra a priorização de investimentos na área de educação superior e notadamente na Universidade Estadual do Maranhão, que é a mais antiga, principal instituição formadora de profissionais do nosso estado. Mantida pelo povo do Maranhão, então esse presente hoje é um presente para o povo do Maranhão. Foram mais de 12 quilômetros de asfaltamento com drenagem, passeios, ciclovias, sinalização, mudanças geométricas para melhorar o trânsito aqui internamente e a universidade também fazendo um grande empreendimento, um grande esforço com investimentos de mais de 20 milhões de reais. Então isso significa que há um respeito com o ensino superior, há a compreensão de que o ensino superior de fato é fundamental para ajudar no desenvolvimento do nosso estado. E a seguir, a ANEEL mantém bandeira vermelha em patamar 2 nas contas de luz no mês de julho. E ainda, a Sampaio Corrêa vence o Bahia e fica a um empate do título da Copa do Nordeste 2018.
Férias é sinônimo de folga para as crianças e adolescentes e também de aumento nas despesas para os pais. Agora, quando o assunto é o valor pago pela energia elétrica consumida, a situação se agrava, já que este mês, mais uma vez, o consumidor vai ter que pagar R$ 5,00 a mais por cada quilowatt-hora consumido. Na casa da dona Michele, a televisão e o videogame estão entre os aparelhos mais usados neste mês de julho. Com a chegada das férias, a criançada fica boa parte do tempo em casa. Então, todo o cuidado com o consumo da energia elétrica é redobrado. Converso sempre para quando a gente não estiver utilizando algum tipo de aparelho, para a gente sempre desligar, né? Não deixar ligado desnecessariamente, deixar sempre as lâmpadas apagadas quando a gente não estiver no determinado ambiente e fazendo outras economias, né? Que a gente acha que não faz diferença, mas no final sempre tem uma diferença bem grande lá na conta de energia. É que a bandeira vermelha no patamar 2 irá continuar nesse mês de julho. A razão básica é que os reservatórios, né, das hidrelétricas, principalmente no sul do país, diminuíram, né, o nível de água, e daí o governo e as companhias, né, elétricas do Centro-Sul tiveram que acionar as termoelétricas, né, que têm um custo de geração de energia bem maior. Daí o encarecimento, né, da elevação desse custo e daí a necessidade de se elevar a tarifa, né? E com tudo isso, o melhor é estimular a criançada a brincar ao ar livre. No tempinho que eles estão em casa, assim, eles estudam e logo assim, quando tem um período livre, eles descem também para brincar com as crianças, né? Jogar futebol, brincar num parquinho. E aí, sendo assim, eles ficam menos tempo também com o uso desses aparelhos. E o Sampaio Corrêa está a um passo para o título da Copa do Nordeste 2018. O time tricolor venceu o Bahia em casa por 1-0 na noite desta quarta-feira. A torcida do tricolor maranhense fez a sua parte nas arquibancadas. Em campo, muita disposição e precisão do Sampaio Corrêa logo no início do jogo. William Barros aproveita a cobrança de escanteio e com menos de 2 minutos deixa o time da casa na frente, 1-0. O Bahia pressiona em busca do empate, mas para no sistema defensivo do Sampaio. A principal barreira é o goleiro Andrei, que faz grandes defesas. E também tem sorte. No fim, muita reclamação do Bahia por causa da marcação desse impedimento de Nino Paraíba. Com a vitória por 1-0, o Sampaio Corrêa jogará na Bahia por um empate para ficar com o título. E se fizer um gol na Arena Fonte Nova, obrigará o tricolor baiano a ter que marcar 3 para conquistar o bicampeonato. Tenho certeza que nós vendemos caro, nós fizemos um grande trabalho dentro de campo e nós ganhamos de um time da primeira divisão. É isso que a gente tem que entender. Agora tem mais 90 minutos e a gente sabe que será mais uma guerra, mas se tem alguém que está na frente, chama-se Bolívia, querido. É sábado, às 5h45 da tarde, em Salvador, o último capítulo dessa Copa com tempero bem nordestino. Vale lembrar que o jogo de volta entre Sampaio e Bahia na final da Copa do Nordeste terá transmissão pela TV Difusora a partir de 5h15 da tarde do sábado, com narração de Laércio Júnior e comentário de Emanuel Ribeiro. Boa sorte ao time tricolor. Essas e outras notícias você confere no portal MA10. Muito obrigada pela sua audiência. Fique a seguir com o SBT Brasil. Uma boa noite e até amanhã. Sampaio Corrêa, a Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão. Sampaio Corrêa, do nosso esporte o mais antigo esquadrão. Sampaio Corrêa, a Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão. Sampaio Corrêa, do nosso esporte o mais antigo esquadrão.
Sua camisa encarnada verde e amarelo veste o gigante do esporte em constante duelo. Sampaio Correia, time de escola, maior torcida, tradição e futebol. Sampaio Correia, a Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão.